Eu vou contar uma coisa para vocês. Na época da Lava Jato, no começo da Lava Jato, bem no começo, na época que era noticiado todo dia com destaque na Globo, né, com cobertura completa da Globo, massivamente, né, enxurrando as notícias, eu era de centro, eu me considerava de centro, né, porque eu era despolitizado. Depois, nos últimos anos, é que eu fui me politizando mais. Então, nessa época do começo da Lava Jato, eu nunca fui antipetista, mas eu caía nessa onda manipuladora da Globo. Eu acreditava aquilo ali. Eu acreditava que o Lula era ladrão, acreditava que ele era corrupto e que ele merecia ir para a cadeia. Eu fui influenciado, sim, pela Globo. Já falei muito mal do Lula. Eu botava fé no Sérgio Moro, mas sempre com o pé atrás. Tudo que eu pensava em relação ao Lula, aquilo que estava acontecendo, sempre com o pé atrás. Porque eu conversava com pessoas e as pessoas me diziam: olha, cara, não acredita nisso. Isso aí é lawfare, entendeu? Isso aí é perseguição para tirar o cara da jogada, do pleito eleitoral, etc, etc. E eu falava: não, mas porra, tá, eles vão provar, o cara vai pegar cadeia. E eu falava isso, né? Então, na verdade, não foi provado nada, né? E as pessoas que me alertavam naquela época, elas tinham razão. Hoje eu vi que, hoje não, mas alguns anos para cá, eu vi que eu estava completamente errado. Eu era dominado pela Globo, eu era manipulado pela Globo, sabe? Eu tinha uma certa ingenuidade. Então houveram vários excessos contra o presidente Lula, desde o dia da prisão do Lula, até sua condução coercitiva, até o dia da prisão. Então, pouco depois, eu fui vendo que eu estava errado. E hoje, atualmente, a justiça provou, né, isso. A justiça atual, né, provou. O Lula não tem mais condenações, não tem mais processo. A maioria é arquivado por falta de provas, outros anulados e outros absolvidos. Não tem. O Lula já tem 76 anos de idade. Metade irão prescrever, né? Não vão acontecer mais processos. Então, eu não vejo essas pessoas que são antipetistas exacerbados, né, antilulistas, eu não vejo eles culpando a justiça atual. Eu não vejo. Não vejo culpando o STF, né, porque soltou o Lula. Eu não vejo culpando o TRF4, a juíza que anulou, que absolveu o Lula. Eu não vejo essas pessoas. Essas pessoas passam diariamente falando mal do Lula, repetindo o mesmo bordão, o jargão. O Lula é ladrão, o Lula é ladrão, o Lula é ladrão. É o maior corrupto da história do Brasil. E não conseguem apresentar uma prova, certo? Não falam dos crimes do Lula. Essas pessoas só repetem: não, o cara é mó corrupto, pô, o cara é corrupto pra caramba. Petrobras, pedalinho, triplex, não sei o que, palestras, etc. Mas não apresenta provas, sabe? Não são capazes de fazer um vídeo para falar: olha, os crimes do Lula foi esse. Né? As provas estão aqui. Né? Ele cometeu isso, e as provas estão aqui. Eu não vejo. Um presidente que está solto atualmente. Então a justiça está errada. Ele era para estar preso. Ele não era para estar solto. Então a justiça errou. Eu não vejo nenhuma indignação desses antipetistas de culparem a justiça atual. Eles fazem vídeo para falar mal do Lula, para ficar repetindo sempre o mesmo bordão, né, para tentar milindrar o Lula do pleito eleitoral, mas não falam quais foram os crimes, não são capazes de apresentar prova.
E o pior, tem gente que acredita que houve lawfare e mesmo assim ainda chamam o cara de corrupto, né? De Lula ladrão, etc. Ora, se o Moro foi parcial, né? Se o Moro foi parcial, como é que podem culpar o Lula? Né? Então quer dizer que o Lula é culpado até que se prove ao contrário. Tá errado isso. Né? Quem tem que... O Lula não é obrigado a apresentar provas de que ele é inocente. É a pessoa que está condenando o Lula que tem que apresentar a culpabilidade do Lula, que tem que apresentar provas, né, cabais, provas que possam incriminar o cara. E não o contrário, não, ele é culpado até que se prove o contrário. Não existe isso. Por isso que você, antipetista exacerbado, você é um imbecil. Desculpa te falar isso. Então, se houve lawfare, você não pode culpar ele, o Lula. Então, a justiça atual provou que não houveram provas suficientes ou provas para manter o Lula preso até hoje. Se fosse ao contrário, ele estaria preso até hoje. Então tem antipetistas e o pessoal da Jovem Pan que fazem vídeos diários, conteúdos diários, repetindo o mesmo jargão, né? Lula ladrão, corrupto, né? Tudo é culpa do Lula. Eu quero fazer a seguinte pergunta para essas pessoas. Que, por exemplo, o pessoal da Jovem Pan é pago para falar mal do Lula, né? Para repetir o mesmo bordão, jargão, né? Mas e o Lula e o PT, né? Eu quero fazer a seguinte pergunta para essas pessoas. Inclusive tem alguns ciristas aí, né, que fazem discurso de ódio, porque não é informação, é discurso de ódio, ficar repetindo a mesma babaquice e não apresentar provas. Eu faço a seguinte pergunta: cadê as provas contra o Lula? Cadê as planilhas da Odebrecht? Onde é que estão as provas contra o Lula? Eu desafio vocês a fazerem um vídeo mostrando os crimes do Lula e as provas. E por que ele estaria que estar preso hoje em dia. Ou melhor, o porquê que ele deveria estar preso até hoje. Então essas pessoas não têm provas. Elas acham, elas desejam que ele seja o maior corrupto da história do Brasil, que ele seja corrupto. As pessoas têm convicção que o Lula, que tudo é culpa do Lula, mas não tem provas. Tem convicção da corrupção do Lula, mas não apresentam provas. E se vocês têm as provas, mandem para a justiça, eles estão precisando. O Diogo Mainardi está esperando até hoje. Então o Sérgio Moro está esperando as provas até hoje. Houve sim lawfare contra o presidente Lula. Então, se houve lawfare, não houveram provas. Não houveram provas. Então, é o desejo do Sérgio Moro que o Lula seja corrupto. É o mesmo desejo dessas pessoas antipetistas, alguns ciristas também, que têm um antipetismo exacerbado, é o mesmo desejo. Eu vou contar uma coisa para vocês, cara. Ficar repetindo o Lula, 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 o tempo todo, sem apresentar provas nenhuma, isso é coisa de imbecil, E também babaca, Desculpa falar isso, mas você tem que ser muito retardado para ficar fazendo esse papel de palhaço. E aí, eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu volto a repetir. Se a culpa é da justiça, eu não vejo ninguém falar mal da justiça ou culpar o STF. Olhem o Diogo Mainardi implorando pelas provas, que está esperando as provas até hoje. Lula tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo para cá? 20 vezes, 30 vezes. Repito mais uma vez agora, aqui, neste vídeo. Se algum dos meus amigos com acesso
a esse bendito documento, estiver me assistindo agora, por favor, eu imploro, mande para mim essa planilha, para mim, não para Veja, não para a Folha de São Paulo, para mim. Olha, eu peço de joelhos. Eu peço de joelhos, por favor. Eu estou esperando, tá bom? Pra cá. Então, onde é que estão as provas, né? Mandem para o Diogo Mainardi. Manda para esses ciristas aí, exacerbados, antipetistas exacerbados, que sonham e dormem com Lula 24 horas por dia, né? Mande para eles estão precisando dessas provas para poder botar o Lula na cadeia. Essa galera fala do Bolsonaro e ao mesmo tempo fala mal do Lula, né? Fala do Sérgio Moro, fala mal do Lula. Fala de qualquer político, eles têm qualquer coisa, eles falam mal do Lula. Então façam um vídeo mostrando os crimes do Lula, porque eu já fiz do Bolsonaro aqui. Tudo que o Bolsonaro fez foi na cara de todo mundo, né? Evidência. Nós temos no que não falta é evidência, né? Eu relatei aqui todos os crimes do Bolsonaro. Por que não fazem do Lula? E bicho, vocês têm todo o direito de ser antipetistas. Eu tenho vários amigos e amigas antipetistas. Agora, exacerbado é uma coisa doente, né? O antipetismo é uma doença grave, né? O exacerbado, né? É uma doença muito grave. Estou falando dos fanáticos mesmo. Então, por exemplo, na Jovem Pan, Caio Coppola, Adrilles, Zoe Martinez, todos são pagos para ficar repetindo todo dia na Jovem Pan, seja em qualquer programa, né, repetindo que o Lula é ladrão, que o Lula é o maior corrupto da história. Mas e o Lula e o PT, né? Qualquer assunto, se falarem do Bolsonaro, eles vão falar do Lula. Qualquer assunto do Bolsonaro que prejudique o Bolsonaro, eles vão falar do Lula. Então a Jovem Pan, essas pessoas da Jovem Pan são pagas para isso. E aí teve um vídeo da Zoe Martinez que, acreditem, ela falou o seguinte: estavam falando da gasolina a R$11 no Acre. O assunto era esse, gasolina alta. O Felipe Pena estava falando do Bolsonaro, que a culpa era do Bolsonaro. Quando chegou a vez da Zoe falar, adivinha o que ela falou? A culpa é da pandemia, da guerra da Ucrânia e principalmente culpa do PT e do Lula, que fizeram na Petrobras. Exatamente, PT e Lula. Acredite, ela está falando do Lula, do governo de 10 anos atrás ou mais, né? É uma loucura, cara. É uma loucura sem tamanho, bicho. Bom, para começar, na questão da Petrobras, os processos do Lula, ele foi inocentado, tá? E em relação ao PT, com a Petrobras, houveram as pessoas os políticos que estão sendo, os processos dos políticos que estão sendo processados através da corrupção, ligados à Petrobras, são políticos de partidos como PP progressistas, MDB, né, PSDB e o PL do Bolsonaro, a grande maioria. E aí, quando você só fala do PT, você está passando pano para toda a corrupção de todos os outros partidos. Consegue entender isso? Né? Então não existe o PT roubou a Petrobras. Não existe isso. Certo? Vários partidos roubaram, né? Ou melhor, carreiristas da Petrobras roubaram a Petrobras. Carreiristas. Então, me desculpe, não dá para culpar o PT, o Lula, a gasolina atual estar a R$11, por estar a R$11. Né? É um absurdo, né? Pandemia é desculpa, guerra na Ucrânia é desculpa. Claro, a gasolina aumentou no mundo inteiro, mas compara com a renda do brasileiro, salário mínimo do brasileiro com a gasolina. Né? Os outros países, comparando com outros países, os outros países gastam 3%
do salário da renda. 3, 4, 2%. O brasileiro gasta quase 20% e olhe lá, né? E ainda tem mais. Se bobear é mais do que isso. Consegue entender? Então, isso é por culpa da gestão do Bolsonaro e do Guedes. O Bolsonaro prometeu gasolina a 2 e pouco, lá no começo do mandato dele. Eles deveriam, né, fazer essa logística desde o começo do mandato. Deveriam ter resolvido esse problema lá no começo do mandato do Bolsonaro. Então, quando você só fala do PT, você passa pano para outros partidos. Parece que só existe o PT como partido, né? Você passa pano para a corrupção geral, generalizada dos outros partidos. Por isso que o senhor é um despolitizado. Vocês que são assim, pensam dessa forma, são despolitizados. O antipetismo exacerbado é uma pessoa despolitizada, né? Pessoas que não têm noção da política, da corrupção, do partidarismo, etc. Pesquisem aí os maiores corruptos, os partidos mais corruptos do Brasil, pesquisem, não sou eu que estou falando. Então você é um imbecil, está querendo me dizer que não existe corrupção nos outros partidos e que a culpa é sempre do PT. E o PT é o único partido que tem corrupção. É claro, é evidente que eu não estou dizendo que não há corrupção no PT, né? Não estou falando que não houve corrupção do PT. Então, se você culpa o Lula de tudo, né, você é um imbecil completo, né? Quando você fala só mal do Lula, só mal do PT, você é um despolitizado, né? Então, a culpa da gasolina estar R$11 é culpa, sim, diretamente do Bolsonaro e do Guedes. Então, tudo nesse governo está pior. Fome, violência, desemprego, né? Alimentos inflacionados, tudo inflacionado, gasolina, etc, etc, etc. Tudo por culpa desse desgoverno do Bozo. Então é isso, eu sou o Scud. Não esqueçam do like, por favor, para dar uma força. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir.